Excelente noite, pessoal. Sejam bem-vindos para os que chegaram agora. Nós vamos começar o nosso bate-papo, tá? Sejam muito bem-vindos a esse momento. Nós vamos falar hoje sobre como evitar alguns erros simples na hora de prescrever. A odontologia muitas vezes encontra dificuldades nesse momento da prescrição. E eu espero que seja um momento bem aproveitado por vocês, um momento em que eu transmita de forma clara aquilo que eu me proponho, tá? Me deem só mais um segundo para que eu organize como eu vou apresentar para vocês, como eu vou colocar a imagem para vocês. Então, só um minutinho. Espero que todos vocês estejam bem, que tudo esteja tranquilo. Deixa eu só ver como vai aparecer para vocês essa tela. E então vamos... Ok, beleza. Então nós vamos falar sobre como evitar erros simples na hora de prescrever. Existem algumas dificuldades na odontologia, como eu falei para vocês, e eu espero que hoje eu consiga abordar essas dificuldades de uma forma clara, de uma forma bem objetiva. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fazer alguma intervenção, é só usar o chat, e aí nós vamos trocar uma ideia, tá bom? Então, que bom que nós estamos aqui para mais um encontro, para mais uma oportunidade de conversarmos. Hoje é um momento especial, nós estamos começando o mês de setembro, torcendo para que venham dias melhores, com mais saúde, paz, com mais sossego para as nossas vidas, porque não tem sido dias fáceis para ninguém. Então, que venham dias mais promissores e abençoados. Nós ficaremos online por mais ou menos 50 minutos, talvez até menos que isso. Então, fique comigo até o final, porque lá no final eu terei uma surpresa para vocês. Hoje vocês são os meus convidados. Deixa eu só tirar essa imagem por enquanto. Hoje vocês são os meus convidados para um momento especial, que muitas vezes passa batido na faculdade. Eu escuto muito isso dos estudantes e até mesmo de profissionais bem experientes. Eu vou ensinar a vocês hoje como evitar alguns erros simples, erros idiotas que muitos dentistas cometem na hora de usar o receituário, e alguns erros que passam batido, coisas muito simples. Por isso que eu coloco como título como evitar erros simples na hora de prescrever. Existe uma fórmula, vamos dizer assim, um método de escrever no receituário. Muitas pessoas não seguem essa forma de redação, que é uma forma de redação. E eu vou mostrar para vocês que erros simples, que erros idiotas são esses. Então, muito boa noite a todos que estão aqui conosco e aos que assistem a esse vídeo em outro momento que não seja essa transmissão ao vivo. E aí vocês vão pensar assim, mas é muito bom para ser verdade. Quer dizer que hoje eu vou entender como é essa linguagem de um receituário. Pois é, turma, hoje eu vou mostrar a vocês como não passar vergonha utilizando o receituário. O receituário é uma ferramenta de comunicação poderosa porque é uma forma em que nós nos fazemos presentes na vida do paciente após o encontro presencial. Ele vai para casa, mas todas as instruções que ele precisa seguem com ele no receituário. E hoje eu vou mostrar a vocês 6 passos que são fundamentais para não errar na hora de prescrever. São 6 passos para realmente não passar vergonha nessa hora de prescrever. Não passar vergonha na hora que alguém pegar o seu receituário e dizer assim, poxa, que receita mal escrita e desorganizada. E hoje vocês vão ver um formato de receita para vocês não errarem mais e conseguirem prescrever com segurança. Mas antes de explicar esse método a vocês, eu gostaria de me apresentar, porque eu sei que algumas pessoas que estão, na verdade, muitas pessoas que estão aqui conosco, talvez não me conheçam, e eu também gostaria de dizer como eu tive essa iniciativa. O meu nome é José Endrigo Tinoco, eu sou um cirurgião dentista e professor de cirurgia bucomaxilofacial na Universidade Estadual da Paraíba. Eu fui professor no Rio Grande do Norte
por 6 anos. E então, eu conheço várias pessoas que estão aqui no chat agora, que foram meus alunos em Natal, pessoas que estão nos acompanhando, porque eu tive essa experiência, essa feliz experiência durante esses anos no Rio Grande do Norte, e atualmente estou na Paraíba. Também me dedico aos cursos de pós-graduação na área de odontologia hospitalar. Lá para frente eu vou falar de um projeto novo, mas fique comigo até o final que eu vou contar isso para vocês. Antes mesmo de ser professor universitário, eu percebi que muitos dentistas têm dificuldade para prescrever. Talvez porque não é uma atividade corriqueira para algumas especialidades, e então eu sempre percebia que na hora de prescrever, a turma usava ou uma colinha com as receitas prontas, ou consultava o Google, e não há problema em relação a isso, mas era algo que chamava a minha atenção, talvez porque eu já tinha uma certa familiaridade com algumas formas de prescrição, mas aquilo me chamava a atenção. E muitos desses macetes eu comecei a adotar. De vez em quando eu via nas receitas dos colegas até uma forma estranha de escrever, sabe? Daquela forma assim, meio automática, como se fosse de um aplicativo ou uma coisa assim. E isso, como eu disse a vocês, me chamou a atenção. Eu lembro que quando eu era residente, eu também tive esses momentos de dificuldade na hora de prescrever. Sabe quando a pessoa, ela vai assim, por exemplo, quando você vê uma pessoa com mais dificuldade ou com mais idade que vai subir numa escada rolante e ela tem aquele saltinho assim, ela fica naquele momento que ela não sabe se vai ou se fica. Exatamente, eu percebi muitos desses momentos nos meus colegas dentistas, inclusive pessoas super experientes, mas que tinham aquele momento de insegurança, ou aquele momento em que a pessoa hesitava e não tinha muita firmeza realmente na hora de prescrever, na hora de pegar o receituário e escrever. No meu caso, que eu comentei para vocês, na época, quando eu era residente, que eu tive esses momentos de dificuldades, talvez também, porque no ambiente hospitalar existem as drogas que são diferentes, existe um contexto que é bem diferente, e a apresentação diferente dessas drogas, que é algo bem diferente do ambulatório para o ambiente hospitalar, talvez isso tenha despertado também em mim essa dificuldade, porque, ainda mais para um recém-formado, que era o meu caso, e sem uma formação legal em farmacologia, zero em terapêutica medicamentosa, ainda existiam algumas lacunas que eu aprendi na marra. E é isso que eu vejo, que algumas pessoas, elas aprendem na marra, no dia a dia, mas não era para ser assim. A cirurgiã dentista, quando ela sai da universidade, ela deveria estar mais segura e assertiva, o cirurgião dentista deveria estar mais seguro e assertivo na hora de prescrever. Ou seja, sem aquele medo de usar o arsenal terapêutico disponível, sem medo de escrever no receituário os remédios certos para a particularidade de cada situação. Deixa eu voltar essa tela para vocês. Então, eu percebo que existe um certo receio, esse certo medo de escrever no receituário de acordo com as particularidades de cada situação. Infelizmente, nós temos os burocratas. Toda profissão tem os seus burocratas. E nós temos os burocratas da odontologia que não conhecem uma sala de aula e muito menos o ensino clínico e prático. E essas pessoas que estão lá na teoria, e quando eu falo lá na teoria, são aquelas pessoas realmente que não sabem o que é conviver com o estudante, que não sabem como é a necessidade do estudante, elas não conhecem um pingo de prática, elas dizem que a terapêutica medicamentosa é algo que se aprende no dia a dia, na marra. E como eu falei para vocês, não era para ser assim. Mas eles acreditam que a terapêutica medicamentosa ela deve ser aprendida na marra. Mas não era para ser assim. E eu confesso a vocês que eu não precisava ensinar isso a vocês, porque vocês são a elite da odontologia brasileira. Mas eu sei que algumas pessoas ainda têm dificuldades em aspectos básicos. Eu venho aplicando esse método entre os meus alunos e eu tenho percebido grandes transformações na forma de incentivar e de ajudar que cada um tenha ali a sua autonomia e um maior conhecimento na área. E baseado nessas transformações, eu decidi levar essa mensagem para mais pessoas, e é por isso que eu estou aqui hoje, online, com vocês, para nós analisarmos os erros mais frequentes na hora de prescrever, que eu organizei em 6 pontos. Como eu disse a vocês, são pontos básicos, mas são alguns pontos básicos que são os erros mais frequentes
do receituário escrito pelo cirurgião dentista. E talvez vocês se identifiquem. Vamos, então, ao primeiro erro. Ou aspectos que o dentista deve ter cuidado na hora de prescrever. Em primeiro lugar, a identificação. Muito cuidado na identificação do seu paciente. Escreva o nome completo, do mesmo jeito que está no documento. Se possível, solicite um documento para escrever corretamente. Nós sabemos que existem nomes com grafias peculiares, 2T, 2N, 2Y, nomes de pronúncias difíceis e mesmo alguns nomes que às vezes nos confundem. A identificação do paciente é importantíssima para que ele consiga os remédios que você vai prescrever. Em algumas situações, ele só vai conseguir os remédios se o nome estiver certinho, de acordo com o documento dele. Por isso, nós devemos ter muita atenção a esse aspecto. Temos que ter muita atenção também ao nome social. Isso é um fenômeno um pouquinho mais recente. Às vezes, vocês atenderão alguém que prefere ser chamado de outra forma, e no documento dele vai constar o nome social. Tenha um profundo respeito e empatia para que o paciente receba o melhor atendimento. Esse foi o primeiro ponto, a identificação. Vamos ao próximo? Então, lembrem da questão do nome social. Existem algumas pessoas que estão, por exemplo, em uma fase de mudança de gênero, de mudança de identidade, e elas preferem ser chamadas de determinadas formas, e isso deve ser respeitado. Então, tenham muita empatia e profundo respeito. Esse foi o primeiro ponto, identificação. Vamos ao próximo ponto, a via de administração. Será a via oral, tópico, intramuscular, endovenoso? Essa é a primeira instrução que nós devemos dar ao paciente. Como ele vai usar aqueles remédios. É ali que ele vai encontrar a primeira instrução. Na situação clínica, que eu vou colocar para vocês hoje, nós vamos começar pela droga mais importante. Então, a via de administração mais importante será a via oral. E se no meu receituário eu tiver duas vias de administração, oral e tópica, por exemplo, se você vai passar remédios para o paciente tomar e remédios para o paciente bochechar, ou substâncias que o paciente vai bochechar, então você deve separar o que vai ser usado por via oral e o que vai ser usado por via tópica. E se tiver oral, tópica e injetável, separe da mesma forma e, se possível, escreva um receituário específico para o injetável. O outro ponto em que geralmente as pessoas erram é a forma de apresentar a lista dos medicamentos prescritos. Mas nós sempre começamos pelo que julgamos mais importantes. Então, nós vamos falar agora sobre um outro ponto. Falamos sobre a identificação e sobre a via de administração. E acreditem, são pontos em que as pessoas erram. Ou erram a identificação do paciente, ou não colocam a via de administração, e isso pode gerar confusão. Imaginem a situação de você colocar um antibiótico e uma substância para bochecho, um colutório, e o paciente não sabe qual é a forma de uso, ele não sabe a via de administração, isso pode causar uma confusão. Então, essa informação não pode faltar. Via de administração. Vamos a outra informação. A lista dos remédios. Que, como eu disse a vocês, nós sempre vamos começar pelo mais importante. Sempre nós começamos assim, um ponto, ou o parêntese. E quase sempre nós teremos os antibióticos protagonizando esse local do nosso receituário. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo a vocês, da amoxicilina. Então, por exemplo, número 1, amoxicilina, e aqui entrariam os antibióticos, amoxicilina, cefalexina, cefazolina, azitromicina, claritromicina, eritromicina. Normalmente os antibióticos são as drogas mais importantes e elas são as protagonistas desse ponto do nosso receituário. Normalmente essa ordem, então, começa pelo antibiótico. Mas nós devemos dizer ao paciente a quantidade de antibiótico que ele vai usar. Então, nós passamos esse traço e indicamos a quantidade de cápsulas, os comprimidos,
ou os frascos que o paciente vai usar. Deixa eu voltar essa tela. Então, nós devemos dizer ao paciente, nesse momento, passando esse traço, nós colocamos nesse momento a quantidade daquele fármaco, a quantidade que ele vai usar. E às vezes as pessoas têm uma dúvida nesse momento, porque fica assim, poxa, mas eu vou prescrever durante 3 dias, durante 4 dias, durante 5 dias, eu não sei a quantidade. Aí eu vou dizer a vocês um pulo do gato, que eu só ensino no grupo fechado, mas eu vou revelar aqui para vocês. Eu deixo normalmente esse ponto, o Y, onde eu coloco a quantidade, eu deixo normalmente esse ponto em branco. Então, por exemplo, deixo ali em branco por enquanto. E nós passamos para o próximo ponto. Nós passamos para o próximo aspecto. Eu disse para vocês que são 6. Então, nós vamos para o próximo aspecto, que é o verbo. Esse verbo, tomar, é fundamental para a comunicação com o paciente. Aqui eu já entreguei as que são as 21 cápsulas, mas vamos focar agora em outro aspecto, que é o verbo. E ele deve constar. Esse verbo é o ponto em que muitos dentistas erram. Abaixo da identificação do produto, que você deve escrever de forma clara como ele deve ser usado. E a melhor forma que nós temos para explicar isso é através de um verbo. Então, que verbo poderia ser? Tomar, passar, bochechar, gargarejar, aplicar, ou qualquer outro verbo que se aplique às situações clínicas. Então, nesse caso, do antibiótico usado por via oral, nós devemos usar o verbo tomar. Um verbo transitivo direto pede o quê? Tomar o quê? Tomar X cápsulas, ou comprimidos, ou X ml, mililitros. Como saber se o remédio que você está prescrevendo é uma solução, se ele é apresentado em cápsulas, comprimidos ou drágeas? Isso nós falaremos no nosso curso, em nosso grupo fechado, quando nós falarmos sobre as apresentações farmacêuticas. Mas eu já posso adiantar que conhecer a droga que você está receitando é a solução para esse problema. Então, eu sei que a amoxicilina ela é comercializada em cápsulas. Então, eu escrevo aqui que o meu paciente vai tomar, essa é a ordem para o paciente, uma cápsula de 8 em 8 horas. Durante quanto tempo? 7 dias. Por que 7 dias, Endrigo? Essa quantidade de dias ela pode variar muito, depende de cada situação, pode mudar de acordo com a droga utilizada, mas nesse caso de hoje à noite, nesse caso que nós estamos conversando, nós estamos usando uma posologia de 1,5 grama de amoxicilina por dia. E aí nós vamos dividir esse 1,5 grama de amoxicilina por dia em intervalos iguais de 8 horas, que vai dar, ele vai tomar 3 vezes por dia, ou seja, uma cápsula de 500 miligramas a cada 8 horas durante 7 dias, ok? E se eu precisar de mais um remédio? Aí eu passo para o de baixo. Normalmente, o que é que nós fazemos? 2, ponto, ou 2, parêntese. E aí eu coloco, por exemplo, meu anti-inflamatório, meu analgésico, um relaxante muscular, ou outra droga que se fizer necessária dentro dessa via de administração. Lembrem que nós estamos falando sobre alguns pontos onde o dentista erra, e eu mencionei para vocês que o segundo ponto é não colocar a via de administração. Vamos lembrar. Primeiro ponto, a identificação deve ser a identificação correta do paciente. Segundo ponto, a via de administração. E aí eu começo a fazer a lista, é o terceiro ponto, que é a lista dos remédios, e essa lista de remédios, ela deve estar de acordo com essa via de administração. Quarto ponto, o verbo, que dá uma ordem ao paciente para que ele faça o tratamento correto da maneira como você espera. Então, por exemplo, nós temos aqui 2 nimesulida 100 miligramas, que é a nimesulida, que é o anti-inflamatório mais querido dos dentistas. Nós temos um tópico especial sobre a nimesulida no nosso curso. A nimesulida que vem em caixas, normalmente ela vem em caixas com 10 comprimidos, suprindo a nossa necessidade mais frequente, que o paciente tome a nimesulida por 3 ou no máximo 5 dias. Então, nós temos 2
parênteses, nimesulida, 100 miligramas, uma caixa. Tomar, lembrem do verbo, é muito importante. Nós temos que colocar a quantidade, mas nós temos que colocar o verbo. Então, tomar um comprimido de 12 em 12 horas durante 5 dias. Normalmente, essa posologia muda de acordo com cada situação, necessidade, principalmente de acordo com cada apresentação farmacêutica. Volto a lembrar isso a vocês. O que eu apresento como uma posologia, às vezes, pode ser ajustada de acordo com cada situação. Essas posologias que eu apresento para vocês agora, ou seja, essas formas de tomar uma cápsula de amoxicilina 500 miligramas de 8 em 8 horas durante 7 dias, ela pode ser modificada de acordo com a apresentação e de acordo com a necessidade do seu paciente. Da mesma forma, nimesulida 100 miligramas. Tomar um comprimido de 12 em 12 horas durante 5 dias pode ser uma situação que não se aplique ao seu paciente. Por isso é importante ressaltar que eu apresento para vocês uma posologia que é normalmente utilizada, mas que vai depender da individualização de cada situação. E essas melhores escolhas, essas adaptações que nós fazemos, ela vai depender do seu olhar clínico, do seu raciocínio clínico, e nós teremos essa capacidade conhecendo o que nós temos à nossa disposição. O que nós temos do ponto de vista de arsenal terapêutico, que é algo que eu tenho conversado com vocês sobre isso. Ou seja, quais são as armas que nós temos para cuidar das pessoas. Quanto mais nós conhecemos esse arsenal terapêutico, mais faremos as nossas melhores escolhas. Quer saber um outro ponto muito simples? Um ponto muito idiota, eu não gosto de usar esse termo, mas é um erro muito idiota, e aí eu digo a vocês que é um erro muito idiota, porque eu já cometi esse erro, é não colocar a data. E você pode pensar que esse é um dos erros mais idiotas, não colocar a data da receita. Sim, é um dos erros mais idiotas, minha gente. E se vocês quiserem admitir aqui no bate-papo que já erraram esse ponto, compartilhem essa falha, porque eu também já errei. Eu já errei, principalmente naquela época do ano, em que nós ainda não estamos acostumados com o ano novo. E você não sabe se o ano de 2020 começou, mas você ainda continua escrevendo 2019. Ou o ano de 2021 que vai começar e você ainda está preso em 2029 e erra a data. Isso acontece, por incrível que pareça, isso é um erro muito idiota. Mas é um erro que pode comprometer o trânsito do paciente. Isso pode atrasar o início do tratamento do paciente. Por quê? Uma outra situação, naqueles meses em que meses que tem 30 ou 31 dias, isso também pode gerar confusão. Parece bobagem, isso parece bobagem, a gente busca uma forma bem-humorada de tratar essa situação, porque realmente parece bobagem, mas muitas pessoas erram, isso é sério. Qual a implicância disso? É que existem receitas que têm validade. Eu não posso comprar um antibiótico hoje, um ansiolítico hoje, nós podemos prescrever ansiolíticos, por exemplo, antidepressivos. Você não consegue, com uma receita de 2018, comprar esse remédio hoje, entenderam? Então, existe uma validade. Se você erra e me escreve hoje uma receita 1º de outubro, em vez de colocar 1º de setembro, o farmacêutico ou o balconista da farmácia vai ter problemas na hora da expedição, na hora de fornecer aquele remédio, porque a data tem que estar certinha. Então, tenha muita atenção na hora de escrever a data para que o paciente não precise aguardar um novo encontro com você para que você escreva uma nova receita e aí sim ele consiga finalmente tomar os remédios que precisa. Existem algumas situações, eu passei por isso, eu acredito que vocês, algum de vocês já tenham passado por isso, de ter uma receita que passou da validade. E no momento em que o farmacêutico ou o balconista da farmácia pega a receita, aquela receita já passou da validade. Nós temos uma pergunta da doutora Elaine Diniz, com relação à identificação do uso da via de administração, se deve ser sempre do lado esquerdo ou não existe regra para isso. Minha querida Elaine Diniz, uma excelente noite para você e obrigado pela sua participação. Não há regra, mas é muito importante que você chame a atenção do seu paciente para essa via de administração. Existem, inclusive, alguns receituários que trazem
uma linha já para você preencher, receituários de gráfica, que já trazem uma linha para você preencher, e às vezes ela é do lado direito. Não existe uma regra. Aqui é que eu coloquei um alinhamento do lado esquerdo, mas isso não é uma regra. Não é uma regra fechada e batida, tá bom? Mais uma vez, boa noite a todos que estão presentes conosco. A Fernanda Dantas, que está aqui conosco também. Excelente noite, Fernanda. Excelente noite a todos vocês. E como eu disse, esse erro da data, do local e da data, parece um erro muito idiota, e ele realmente é. Só que isso compromete o início do tratamento do paciente. Às vezes existe essa situação de você errar um mês, você errar o ano e o paciente não pega aquele remédio na farmácia, no posto de saúde, por exemplo, numa farmácia popular, no serviço público, ou até mesmo em uma farmácia qualquer, uma farmácia na rua, ele tem que voltar até você para pegar a receita correta. Isso pode representar um transtorno na vida do paciente. Querem saber o sexto ponto? O sexto ponto, e esse também é um erro simples que poderia ser evitado, é a identificação do profissional, a assinatura e o carimbo. Lembrando que a receita não serve principalmente para a comunicação sua com a farmácia, mas principalmente a comunicação entre você e o paciente. No momento que você se identifica adequadamente, o paciente saberá quem prescreveu aquilo, os familiares do paciente saberão quem prescreveu aquela receita, e você está ali afirmando que prescreveu, colocando o seu nome, atestando que aquela receita é válida. Naqueles casos de receitas que ficam retidas, e nós dentistas podemos fazer, nós temos os receituários especiais para fazer prescrição, por exemplo, de ansiolíticos, de antidepressivos, em algumas situações bem específicas, que nós teremos um tópico falando sobre isso. Nesses casos das receitas retidas, carimbar e assinar é básico. Ninguém vai liberar um remédio controlado ninguém vai liberar um remédio controlado, que tem esse controle da retenção de receita, se ele não tiver a assinatura e o carimbo. E quer uma dica nesse sentido? Uma das dicas que eu sempre passo, que eu vou passar no curso de atualização, é: não carimbem em cima da assinatura ou em cima da rubrica. Assim, de você escrever o seu nome e carimbar em cima, necessariamente em cima, porque isso pode gerar, muitas vezes, a dificuldade na compreensão do número do seu CRO, inclusive na leitura do seu nome, especialmente se o seu carimbo for pequeno. Vocês podem carimbar um pouco abaixo, um pouco do lado, para evitar essa poluição visual. Assim ficará mais claro identificar que você fez aquela receita. Lembrando que nesse carimbo deve constar o seu nome, a profissão de cirurgião, dentista e o número do seu CRO. Se alguém quiser tirar uma dúvida com quem prescreveu, ficará muito mais fácil de localizar pela identificação clara e evidente no receituário. Se eu quero, por exemplo, falar com a doutora Fernanda Nobre, a quem eu agradeço pela participação na nossa conversa. Obrigado, Fernanda, pela sua participação. Então, se eu quiser identificar uma receita escrita por Fernanda, que foi uma querida aluna, hoje sempre uma querida amiga, fica muito mais fácil se eu consigo identificar o nome de Fernanda e o CRO. Isso é muito importante quando profissionais querem se comunicar, ou quando o paciente ou seus familiares querem encontrar o profissional que fez aquela receita, tá? E é ali que você deixa a sua marca, é ali que você deixa a sua assinatura, seu carimbo, é ali que você deixa a sua marca, ok? Então, turma boa, esses foram 6 pontos onde o cirurgião dentista mais erra. Diante do levantamento que eu fiz, diante do levantamento que eu fiz nas receitas escritas pelos colegas e pelos alunos, esses foram os erros mais frequentes. São aqueles erros que são simples, básicos e que muitas vezes, e aí é que está, muitas vezes faz o paciente voltar, ou faz a receita voltar. O farmacêutico diz assim:
volte ao seu dentista porque ele escreveu errado. Aí lá vem o paciente de volta para o atendimento, para você, para que você faça a receita correta. Então, esses foram os 6 pontos onde o cirurgião dentista mais erra diante desse levantamento que eu fiz. São erros, como disse, muito idiotas. Vocês podem pensar, assim, que são erros muito idiotas, que eu estou abordando coisas que são muito elementares, mas, por incrível que pareça, são pequenos erros cometidos por muitas pessoas. E pessoas muito boas, pessoas que são excelentes profissionais, mas que se acostumaram a uma forma de prescrever que nem sempre é a correta, porque, como disse a vocês, nem sempre nas especialidades odontológicas é corriqueiro fazer receitas. Só que vai chegar o momento em que você vai precisar escrever uma receita. Vai chegar aquele momento em que você vai precisar prescrever um antibiótico, um analgésico, e daí o paciente tem alergia à dipirona, você tem que encontrar uma solução. O paciente tem alergia à dipirona e ao paracetamol. E aí, o que é que você vai prescrever? Se o paciente tem alergia à penicilina, nós falamos da amoxicilina, o que é que nós podemos prescrever? E será que a amoxicilina é segura para gestantes? Você tem que saber disso, independente da especialidade odontológica que você seguir. Digamos que você trabalhe com harmonização orofacial. O paciente ele tem uma dor por causa de algum procedimento que você fez. Existem procedimentos dolorosos em todas as áreas da odontologia, mas o paciente, por complicações sistêmicas ou por características sistêmicas, necessita de uma prescrição que siga certos cuidados. E você deve estar familiarizado com isso. Existem ferramentas que nos ajudam? Sim. E eu vou apresentar essas ferramentas para vocês. Existem algumas estratégias que nós podemos adotar na nossa vida profissional? Existem. E é sobre isso que eu vou falar para vocês em muito breve. Algumas estratégias que eu utilizei e que eu utilizo e que facilitam muito na hora de prescrever, especialmente na hora em que nós devemos lançar mão de alternativas, ou seja, fugir um pouco do habitual e partir para alternativas. Drogas que não são muito usadas, mas que entram nesse momento como uma boa opção. Infelizmente, em poucos minutos, não é possível dizer tudo, porque não existe mágica. O conteúdo, como vocês sabem bem, ele é muito vasto, e por isso eu quero dar uma oportunidade para alguns de vocês darem um passo à frente. Nós estamos no Farmacologia Aplicada, transmitindo cada vez mais conteúdo, mas eu quero trazer vocês para um programa em que vocês darão um passo à frente, para entender o que nós temos à nossa disposição e como nós podemos acertar mais em nossas opções terapêuticas, principalmente em relação aos pacientes que necessitam de cuidados especiais. Ensinar esse conteúdo à distância também me permite chegar a todos os lugares do país. Então, que bom que nós temos essa oportunidade. Nós temos também a participação agora de Tamires. Tamires, esse conteúdo ficará disponível, sim. Assim que nós encerrarmos essa transmissão, você poderá acompanhar o comecinho, porque ela vai ficar disponível para vocês automaticamente no canal do YouTube, tá? Então, pessoal, para que nós cheguemos a todos os lugares do país, eu quero convidar vocês para participarem do curso de atualização em farmacologia aplicada. Esse curso de atualização em farmacologia aplicada à odontologia ocorrerá totalmente online, mas de uma maneira muito próxima entre você e o professor. Porque, além das aulas que ocorrerão todo sábado, deixa eu aumentar essa tela para vocês, além das aulas que ocorrerão todos os sábados, do dia 19 de setembro ao dia 17 de outubro, vocês também participarão de um grupo exclusivo para dúvidas, questionamentos, uma comunidade fechada com conteúdo diário, além de um contato diretamente comigo durante o curso. Aí você pode pensar assim, mas eu estou sem tempo. As aulas, elas ocorrerão semanalmente, todo sábado, mas elas ficarão disponíveis para você assistir quando quiser e puder. Da mesma forma que essa transmissão também vai ficar ao vivo
dizer, vai ficar disponível para aqueles que não puderam acompanhar o começo. E aí você pode pensar, mas eu estou sem dinheiro. Mas não pense assim, meu caro colega, minha cara colega. Você estará investindo em você e em seu conhecimento. Também estará contribuindo, valorizando para que esse conhecimento seja expandido e que mais pessoas tenham acesso a ele e que você se torne um disseminador e uma disseminadora desse conhecimento. Então, o nosso curso terá no mínimo 20 horas. No mínimo 20 horas, embora esse conteúdo vai ficar disponível para vocês em uma comunidade, como disse, um grupo fechado, e ele vai ficar disponível para vocês para sempre, sempre disponível para vocês. Fora os bônus que eu reservei, a nossa comunidade VIP, VIPassa, onde nós vamos discutir, tirar dúvidas, além do contato direto comigo, e tudo isso por apenas R$ 500. Esse conteúdo vai ficar disponível para vocês para sempre. Eu vou deixar sempre vocês acessando esse material. E aí eu tive mais uma ideia. Mais uma ideia surgiu agora. Eu estou programando. Elaine perguntou quanto tempo nós teremos acesso ao curso. Esse acesso vai ser para sempre, Elaine. Vai ficar disponível o acesso para vocês sempre consultarem se necessário. E aí eu tive mais uma ideia agora. Eu estou programando um evento ao vivo em breve. Esse evento ao vivo ele será presencial e também transmitido online. Essa é uma novidade que eu ainda não contei, estou contando para vocês. Então, quem se inscrever para essa primeira turma do curso de atualização em farmacologia aplicada à odontologia, também estará automaticamente inscrito nesse evento ao vivo. Automaticamente inscrito. Vocês serão incluídos também nesse evento ao vivo, que vai ser transmitido online para os que quiserem assistir no conforto de suas casas, como também poderão participar de forma presencial quando ele acontecer, e possivelmente esse evento acontecerá em Natal. E aí eu tive mais um ideia. Já chegou uma mensagem aqui no chat, fazendo uma sugestão, é um pedido irresistível de uma pessoa que tem total autoridade para fazer algumas sugestões importantes. Os primeiros 50 inscritos, para você ver como eu tenho carinho por essas pessoas, esses queridos que estão aqui conosco. Os primeiros 50 inscritos pagarão apenas R$ 350, atendendo a esses pedidos irresistíveis. Os primeiros 50 inscritos pagarão, portanto, R$ 350. Vamos fazer esse desconto para vocês, para esses 50 primeiros inscritos. E aí vocês postem uma foto comigo para levantar para que essa mensagem chegue a mais colegas, tá bom? Postem uma mensagem aqui do nosso encontro de hoje, para que essa mensagem chegue a mais colegas, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, que nós tenhamos esse desconto chegando a mais pessoas, atendendo a pedidos irresistíveis, volto a dizer. Nós faremos essas 50 primeiras inscrições por R$ 350. E aí vocês me perguntam, só para finalizar a nossa noite, porque eu sei que vocês estão muito ocupados, como se inscrever? Basta entrar em contato através de uma mensagem direta lá no meu perfil, farmacologia, _ ou _ farmacologia aplicada, e eu tenho uma equipe de pessoas que estará lá o tempo todo disponível para tirar dúvidas e realizar as inscrições, tá? Tirar dúvidas em relação a como vai acontecer, o que é que está sendo programado e como esse pagamento pode ser realizado. Então é isso, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso de atualização em farmacologia aplicada à odontologia. É uma honra falar sobre isso com vocês. Eu fico muito feliz mesmo em quebrar esses paradigmas e ajudar vocês a serem profissionais mais seguros e assertivos. Continuem acompanhando nossas postagens, tanto aqui no YouTube e principalmente lá no Farmacologia Aplicada, porque sempre eu vou
postar conteúdo para que vocês apliquem no dia a dia da odontologia. Como eu sempre digo, sem mimimi, de uma forma direta e totalmente aplicada à odontologia. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, é só entrar lá no Farmacologia Aplicada, que agora mesmo tem gente para responder a vocês por lá, tá bom? Um forte abraço, minha gente. Tenham uma excelente noite, um excelente mês. Hoje, 1º de setembro, um mês maravilhoso está começando e assim eu espero que seja. E eu quero que vocês, quero ver quem estava comigo, coloca lá nos stories, assim, Endrigo ao vivo, só para saber quem é que estava comigo. Eu sei que a gente tem um monte de pessoas online, tanto no Instagram como aqui no YouTube, só para que eu veja, só para eu ver quem é que está comigo, tá bom? Um forte abraço, minha gente, e até o nosso próximo encontro. Fiquem ligados no Farmacologia Aplicada, porque ainda tem muita coisa boa para vocês. Além do nosso curso de atualização, que vem por aí, em sua versão online e presencial, vocês terão acesso às primeiras experiências e nós estamos com tudo. Vocês fazem parte dessa história. Tchau, tchau e até logo.